Olha, esse mês de setembro, ele é o mês de referência para diversas campanhas, a gente acompanha sempre, de conscientização. Dentre elas, tem o Setembro Verde, que chama a atenção para a prevenção e também rastreamento do câncer de intestino. A doença é o terceiro tipo mais frequente entre homens e mulheres, fica atrás apenas dos de mama e de próstata. Então esse é o tema do nosso quadro. A gente está recebendo aqui em nossos estúdios a gastroenterologista Simone Machado, que vai dar mais orientações para a gente em relação a esse tipo de câncer. Tudo bom, doutora Simone? Tudo bem, bom dia. Veio bonita, caráter verde, né? É. O Setembro Verde. A gente sabe que essas datas são importantes porque a gente chama a atenção para aquele assunto, mas na verdade são práticas que têm que entrar na nossa vida como se fosse na nossa rotina. Nossa rotina, né? De exames, verdade. de cuidados com a gente. Mas vamos começar falando desse tipo de câncer. A gente viu aí que ele é bem comum, né? Primeiro vamos falar dos sintomas deles, doutora. Então, olha, muito comum, como foi dito aí, né, que está na classificação dos primeiros, quando a gente fala população mundial, ainda é frequente, apesar de que as medidas preventivas têm ajudado e contribuído muito. Isso tem a ver com o conhecimento, né, como a gente viu até aí na música, a gente tem que acompanhar a gente como paciente e como médico. O que a ciência está dizendo hoje? O sintoma, ele pode não dar sintoma nenhum e você ser portadora sem saber. E daí é importante a gente saber quais são esses grupos de risco, que eu vou buscar mais precoce essa prevenção. Ou então você já se apresenta com um sinal, sintoma da doença, que pode ser um sangramento oculto nas fezes, ou mudança do hábito intestinal, que a gente fala, é o paciente que chega e diz, olha, eu estou com desconforto, meu intestino que funcionava todo dia regularmente, agora tenho diarreia, tenho prisão de ventre, e aí a gente tem que ter alerta. Principalmente também se é um paciente que esteja num contexto da alimentação que não é correta, e aqui eu vi até em vários quadros de vocês, coisas interessantes que remetem a esse cuidado nosso com a saúde. Alimentação com menos artificiais, corantes, uma alimentação saudável. A gente hoje saber que há gordura de qualquer maneira, o paciente que é mais gordo e que não se exercita, que bebe a mais, que fuma, ele tem mais propensão a ter câncer de intestino, inclusive. E se você tem uma genética também que propicia, por exemplo, eu tenho ou foi diagnosticado dentro da minha família um irmão, o pai, a mãe ou mesmo o avô, tem toda uma linha de cuidado para se prevenir. É um câncer que isso até na maioria dos cânceres, quando a gente descobre ele inicial, você pode falar de cura para todos eles. E é aí que entra a importância da prevenção, que hoje o exame por excelência é a colonoscopia, que eu sei que a população muito já tem feito, né? Mas é um exame de fácil acesso, inclusive eu estou falando aqui para o público de convênio privado e do público, que é a colonoscopia, né? A indicação dele, doutora, é a partir dos 45? Hoje, cada vez está se indicando, antes era aos 50 anos, por exemplo. Você não sente nada, quando é que eu devo fazer a primeira? Até pouco tempo era aos 50 anos, mas a gente está começando a ver que pessoas mais jovens estão começando a apresentar. E, às vezes, já se apresenta num quadro, por exemplo, de um abdômen agudo, porque ele vai crescendo e ele paralisa o trânsito. A pessoa tem que, inclusive, ser operada de urgência. E essa idade mais jovem está se indicando que aos 45 anos você começa a fazer. Se é um paciente que tem histórico ou já teve mesmo câncer de ovário, de útero, de mama, ele deverá fazer. O exame inicial, que é esse dos 45 anos, se aparece um caso na família, você pode fazer em qualquer idade. Por exemplo, minha mãe apareceu. Então, todos os filhos deverão fazer, até criança pode fazer colonoscopia. Isso por quê? Qual é a importância? Porque, assim, a grande maioria desses cânceres, eles aparecem dos pequenos pólipos, que são como se fossem verruguinhas, que a gente, durante o exame, detecta. Quanto maiores são esses pólipos, que seria acima de 1 centímetro, o aspecto dele e o tipo histológico, por isso que todos que a gente retira, a gente manda para biópsia. Não é para se assustar, às vezes o paciente se assusta, doutora, foi feito biópsia, aí fica com aquilo que eu vou ter um câncer. Nem todos serão câncer, porque o câncer também há todo um caminhar. A gente começa primeiro de uma displasia, que é as mutações, e isso a biópsia vai dizer. O que a gente conhece hoje também, que a partir de um câncer inicial, você tem mais ou menos 5 a 10 anos para ele chegar no câncer avançado.
Por isso também que existe essa frequência. Por exemplo, eu tirei um pólipo. Quanto tempo eu devo repetir outra vez? Porque todos sabem que deverão repetir. A depender desse tipo histológico, que são os adenomas, hoje todo mundo tem acesso, que recebe seu resultado de biópsia, seu resultado da colonoscopia, ele já vai saber que ele vai ter que voltar, tem que procurar o médico de o acompanhamento, de repetir há 2 anos, 5 anos, até hoje está se remetendo até os 80 anos, porque existe um preparo prévio, né? Às vezes até as pessoas reclamam um pouco, mas tem que seguir, que é uma limpeza do intestino, porque a importância de quem faz o exame, o endoscopista, é que ele veja tudo bem direito, porque antes de que já chegue lá, já encontre o tumor maior. Então, o autocuidado, que é como você está comendo, se vigiar enquanto ao histórico familiar e se uma vez já foi detectado, seguir todo o protocolo, que aí vai ter melhoras de sobrevida e qualidade de vida também. Como a senhora explicou aqui, é claro que existe a causa genética, mas existem fatores que influenciam, principalmente a alimentação. Como eu disse no começo, datas como essas são importantes, essas campanhas, porque se volta a atenção e o olhar para aquele determinado assunto. Mas a dica que fica é se cuide sempre, né? Coloque na sua rotina os cuidados com a sua alimentação, com a sua saúde, a prática de atividades físicas, assim a gente pode ter uma vida com mais qualidade, né, doutora? Com certeza. Doutora, a gente agradece a sua participação. Obrigada. Tá, é um assunto vasto, infelizmente o nosso tempo é corrido, mas a senhora foi bem didática e deu aí as orientações necessárias, tá? Obrigada, volte sempre aqui para conversar com essa